Oiê, seja muito bem-vindo. Eu venho dividindo aqui a minha jornada com o Monjaro. Eu utilizei o medicamento por 60 dias, eu perdi mais de 17 quilos. E no vídeo de hoje eu quero dividir um pouquinho sobre o que eu faria de diferente durante as aplicações se eu soubesse o que eu sei hoje. Antes de iniciar, eu acho que é importante falar que não tem como a gente exigir que a gente tenha a maturidade e que a gente tenha a cabeça que a gente tem depois de ter passado pela experiência que a gente passou. Querer ter a mesma cabeça antes e depois, não tem como, vai sempre ser diferente e a gente tá em constante mudança e isso é incrível, é lindo e eu tenho muita empatia com quem eu era, então isso me tranquiliza muito quanto pessoa. Eu olho para essa experiência com o Monjaro com um olhar de se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria feito diferente, mas eu também não me puno por isso, eu não fico me lamentando, não fico pensando, cara, nossa, que erro besta, nossa, como eu fui imatura, eu não fico pensando nessas coisas, então eu tenho muita empatia porque não tinha como eu saber, porque eu não tinha experienciado aquilo e tá tudo bem. Isso me tranquiliza muito, né? As coisas que eu fiz e que olhando eu faria diferente, não vem pra mim com um peso de, nossa, que droga, eu deveria ter feito melhor, eu deveria ter performado diferente. Então, eu tô bem tranquila com a minha experiência com o Monjaro. Espero que você também esteja tendo uma boa experiência, esteja vendo relatos como esse aqui, que possam melhorar a sua experiência enquanto você está passando por ela. Então, bora lá pro vídeo. Eu já comecei e parei esse vídeo aqui diversas vezes porque a cachorrada tá louca aqui na rua. Mas enfim, vamos lá. Acho que a primeira coisa que eu teria feito de diferente, que já ficou muito claro aqui nos vídeos, é que eu teria, sim, feito um acompanhamento médico. Gente, com certeza, com absoluta certeza, assim, ó, flashes e luzes piscantes, por favor, façam uso desse medicamento com um acompanhamento médico. Por quê? A gente precisa olhar para o nosso organismo de uma forma muito pessoal. É um remédio, que eu apliquei, eu fiquei pensando sobre isso. Não é só um Tilenol que você toma uma vez e acabou, você não vai tomar na semana seguinte, e na outra, né? É um medicamento que está entrando na nossa corrente sanguínea e que ele vai, né, mexer com o nosso organismo ao longo de semanas, meses. E a gente precisa estar forte para receber isso, né? Então, acho que essa é a maior mensagem que eu quero passar. Não é um luxo a gente ter um acompanhamento médico, é uma necessidade para o nosso organismo, para a gente poder olhar e dar aquilo que o nosso organismo precisa. Por quê? Porque pode acontecer com você o que aconteceu comigo. Eu fiz uma bateria de exames, eu olhei os meus exames, eles estavam ok. Eu utilizei ferro um pouco antes da aplicação. Como eu já tinha utilizado ferro, o que eu pressupus? Eu achei, estou forte, estou bem, vou tomar a medicação. E eu tirei isso da minha cabeça. Se eu tivesse tido um acompanhamento profissional, com certeza o médico falaria assim, não, peraí, vamos repetir esses exames, vamos ficar de olho nisso, né? Vamos repetir esses exames uma semana após a primeira aplicação, 2 semanas após a aplicação, vamos acompanhar de pertinho para ver como é que vai ficar. Então seria uma coisa completamente diferente, sabe? Um médico olhando para Thaís, olha, esses são os exames da Thaís. Vamos fazer um acompanhamento específico pra gente cuidar da Thaís, sabe? Então, acho que essa seria, assim, a maior escolha que eu faria de diferente se eu estivesse tomando esse medicamento hoje, tá? É importante para o pré, durante e após a medicação, tá? Quando a gente fala de efeitos colaterais, né, que perda de cabelo, constipação, enfim, são, assim, uma lista vasta de efeitos colaterais que a gente pode ter durante a aplicação desse medicamento.
os efeitos eles permanecem muitas das vezes por muito tempo após a gente parar a medicação. Então é importante a gente ter o acompanhamento de um médico justamente por isso. A gente utiliza o medicamento e tem que ver quais são os efeitos colaterais que a gente está sentindo. Fora os efeitos colaterais que a gente consegue ver dentro de uma bateria de exames, coletam, né, exame de sangue, há também efeitos colaterais que a gente precisa analisar da nossa cabecinha. Então, acho que tudo isso, né, o acompanhamento de um profissional, ele abarca tudo isso, sabe? É olhar pra gente com um olhar de cuidado, de cautela, de cuidar da gente após o término dessa medicação e não buscar incessantemente o emagrecimento de uma forma desarrazoada, de uma forma injustificada. Acho que a gente precisa ter cuidado e cuidar da gente, né? Eu acho que a gente tem que ir com cautela na medicação e ter esse cuidado com a gente, zelar pela nossa saúde. A segunda coisa que eu faria de diferente é que eu iria a um nutricionista que pudesse falar para mim qual é a dieta, quais são os alimentos que eu tenho que ingerir durante a aplicação desse medicamento. Por quê? Eu relatei em outros vídeos, eu perdi completamente a fome e eu também fiquei com uma sensação de estômago, assim, de quem fez bariátrica. Então, eu não sentia vontade de comer, qualquer coisa que eu colocava na boca, o meu estômago inflava e eu ficava com mal-estar. Se eu estivesse fazendo o acompanhamento de um profissional, de um nutricionista, ele teria falado pra mim: minha filha, sinto muito que você vai ficar com estufamento, mas você precisa comer isso aqui. E aí eu ia, o quê? Eu ia abaixar a cabeça e falar assim: sim, senhora. Então, eu acho que faltou, né, essa parte da alimentação, porque eu pequei muito, eu deixei de me alimentar direito e eu nem pensei nisso, na época eu não pensei, gente, de verdade, eu só não sentia fome e eu não comia, e eu teria feito diferente. Então eu acho que ter o acompanhamento de um nutricionista ajudaria muito nessa questão da alimentação, tanto durante quanto após. Então o nutricionista já entraria ali para falar o que eu tenho que, quais são os alimentos que eu tenho que ingerir durante e qual é a rotina de alimentação que eu vou ter que fazer para manter o meu peso e evitar o efeito rebote. Então, isso me ajudaria tanto durante quanto após, né? Fora a questão de bioimpedância, né? Da gente poder visualizar a questão de perda de gordura e de massa magra, tudo isso influenciaria e é algo muito positivo que a gente poderia ter feito o acompanhamento que eu não fiz. Então, acho que de diferente eu teria feito esses dois pontos. Eu teria feito o acompanhamento com um médico especialista que tem alguma experiência com o emagrecimento com Mounjaro e eu teria feito também o acompanhamento com um nutricionista. Agora que eu já falei o que eu faria de diferente, eu queria falar um pouquinho sobre o que eu acho que eu estou fazendo, que foi legal e que eu faria novamente. Como eu falei, eu não consegui praticar exercícios e mesmo assim eu tive uma perda de gordura muito grande. É óbvio que a gente tem que considerar todo o contexto. A Thaís que não comeu direito, não se alimentou direito, né? Mas, gente, eu fiz uma aplicação, uma dosagem baixa, 2,5. E eu consegui perder bastante peso, 17 quilos em 2 meses, eu considero bastante. Foi a primeira vez que eu utilizei um remédio para emagrecer. E mesmo assim, eu não fiz prática de exercício físico nenhum dia sequer. Eu não fiz nem meia hora de esteira, nada. Isso, de certa forma, me beneficiou porque quando eu parei com a medicação e inseri a prática de exercício e voltei a me alimentar, né, com mais frequência, aumentei a quantidade, a ingestão de caloria, eu também eu inseri a prática de exercício físico. Então, isso com certeza amenizou o efeito rebote. Eu falei para vocês, eu tive efeito rebote, eu parei a medicação, pouco tempo depois veio a Páscoa e eu ganhei ali 1,5 kg, 2 quilos nesse período só de chocolate, só comendo chocolate. E foi dentro de um mês no máximo.
Mas, assim, eu acho que a prática de exercício físico, a inserção, né, dessa prática após a aplicação, para mim foi fundamental, foi o que me ajudou a fazer a manutenção. E eu não vou falar, eu não sou perfeita, gente, não é algo que, nossa, todos os dias eu estou correndo 10 quilômetros, não. Eu tenho feito pelo menos durante a semana um treino de 5, um treino de 7, um treino de 10 quilômetros. Então, pelo menos 3 vezes na semana tenho feito corrida e eu inseri a musculação. Tenho feito pelo menos 4 vezes na semana a musculação. Não é sempre que dá. Como eu falei, eu trabalho, eu tenho 2 filhos, então a rotina, a nossa vida vai acontecendo e ainda é uma coisa que não tá assim tão enraizada na minha rotina, né? Às vezes eu preciso priorizar outras coisas em alguns dias e tá tudo certo, no outro dia eu compenso. Um exemplo é que eu tenho ido sempre, todo sábado, todo domingo, porque eu sei que vai ter alguém para cuidar das crianças, porque eu sei que eu não vou estar trabalhando, não vai ter ninguém me cobrando ali alguma petição, um prazo para soltar, então eu consigo fazer, contar com esses 2 dias no final de semana para fazer a prática de exercício físico que tira um peso das minhas costas muito grande. Eu preciso pelo menos 4 dias da semana ter praticado exercício. Se final de semana, sábado e domingo, pratico, eu preciso pelo menos 2 dias na semana. Então, isso já tira um peso muito grande das minhas costas, sabe? Então, faz com que eu consiga manter, fazer a manutenção, né? Continuar praticando a longo prazo, porque não adianta só a gente falar que precisa praticar exercício para evitar o efeito rebote, precisa ser algo sustentável, que a gente consegue, sabe, manter, porque senão a gente abandona, depois que a gente chega no corpo que a gente quer, a gente abandona com muita facilidade, né? É muito mais fácil ser sedentário do que ser uma pessoa que larga a cama num dia frio e vai para academia. Então, acho que isso tem me ajudado bastante, né? Ter essa empatia, pensar, né, de uma forma lógica, como que eu posso colocar a prática de exercícios na minha vida de uma forma sustentável, que eu não queira desistir, porque eu simplesmente não consigo ir todos os dias da semana. Porque é uma coisa que desestimula, né? A gente ter como referência uma pessoa que treina todos os dias, 2 horas por dia, e a gente fala, eu não consigo colocar isso na minha rotina, é impossível, não dá. E quando a gente olha uma pessoa que faz assim um pouquinho a mais, né? Os 50 mais um e dá certo, a gente consegue também colocar na nossa rotina. Então, isso é um ponto muito positivo que eu fiz e que deu certo pra mim e que tem dado certo, porque eu tenho conseguido manter e que eu queria trazer pra vocês, né? Porque é uma coisa que tem me ajudado a fazer a manutenção do peso. Então, eu tenho conseguido manter meu peso por causa disso, por causa dessa decisão de inserir a prática de exercício só após a aplicação e fazer essa inserção de exercício de uma forma sábia e não de uma forma assim, todos os dias eu tenho que estar praticando, né? E colocar uma pressão muito grande nisso. Não, eu coloco de uma forma que eu consigo sustentar a longo prazo. Acho que eu consegui deixar bem claro o que eu teria feito de diferente e o que eu fiz de certo, que foi essa prática de exercício. A alimentação também é algo que eu tenho conseguido manter, mas também não é uma alimentação que você olha e você fala, meu Deus, como ela come bem. É uma alimentação que eu tenho conseguido manter meu peso. Tenho aberto muitas exceções, então tem vezes que eu acabo comendo chocolate todos os dias e tá tudo certo, gente. Eu também não vou ficar, sabe, neurótica. E eu acho que o importante agora é que, bom, alcancei um peso ali legal pro meu corpo. Agora o que eu preciso é não largar o exercício. É só isso. Não largar na alimentação de uma forma assim descontrolada e não largar o exercício, sabe? Se eu for mediana nos exercícios, fazer 50 mais um, alimentação, café da manhã, almoço e jantar, se tiver bonitinho,
Nem que eu coma todos os dias um pedaço de chocolate, um pedaço de bolo, tá tudo certo. O 50 mais um tá feito. E é isso que me acalenta. E é isso que eu tenho feito, que eu acho que tem dado certo por enquanto. Já tem 4 meses aí que eu fiz a última aplicação e eu só ganhei aqueles 2 quilos mesmo. E meu corpo não mudou muito de lá pra cá. Eu tenho ganhado um pouco mais de definição, porque eu tenho ido mais frequentemente pra academia. E agora o objetivo é outro, né? Se agora eu emagreci, agora eu quero ganhar massa magra. E assim vai, a gente vai estabelecendo novos objetivos, novas metas. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se tiver algum assunto que vocês querem que eu traga para falar um pouquinho mais sobre o Monjaro, vocês me avisam.